Pronto. Foi Pode seguir, Val. Qualquer coisa eu vou te avisando se tiver algum comentário ou se travar, acontecer algo. combinado. Então vamos lá para a gente não perder muito tempo, porque eu gosto de falar bastante, tem bastante conteúdo também. Eu quero terminar um pouquinho antes para abrir para vocês tirarem dúvidas, tá? Mas se durante a apresentação, a aula, vocês quiserem deixar no chat, a Ali também vai me avisando. Estou super animada sobre esse tema, porque particularmente é um tema que eu gosto muito, que é o manejo clínico em relacionamentos abusivos, avaliação, a intervenção e os limites éticos. Eu, particularmente, quando comecei a atender, quando começou a chegar esse tipo de casos para mim, eu me vi muito perdida mesmo nesse manejo. O que que eu faço? Como que eu oriento, essa paciente dentro dessa questão? Porque a gente vai entrar em um campo meio que minado quando a gente fala em relacionamento abusivo. Para quem não me conhece, eu sou a Valdina Moreira, mas podem me chamar de Val, é Val para todo mundo. Eu me formei em dezembro de 2022, eu sou formada em RH, fiz a transição de carreira ali de recrutamento e seleção. Atualmente eu atendo adultos e casais. Tenho especialização em TCC e especialização também em terapia cognitivo-comportamental e contextuais para casais, algumas formações ali no Instituto Beck e alguns outros cursos na área. E atualmente também eu sou gerente de projetos do Soma Academy, embaixadora do Soma Psico. Quem não me segue no Instagram, então, e gostar da aula, enfim, tá aqui o meu Instagram aqui embaixo, então, psicóloga.valdina Moreira. Vamos lá. Primeiro ponto, então, na lei, o que que é violência doméstica? E aqui eu já vou também trazer muito desse nosso contexto mais amplo. Quando a gente fala da psicologia, de legislação, nem tudo é o pé da letra. Ou melhor, acho que na psicologia nada é uma regra absoluta, né? A gente sempre vai ter ali que individualizar cada contexto, cada paciente e afins. Então, a Lei Maria da Penha, ela diz no artigo 5º que é considerada violência contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A violência física em si, ela é a mais brutal, ela é a mais palpável, ela é a mais visual. As outras violências, elas acabam ficando muito em segundo plano, ou escondidas, ou superficiais. Inclusive, a própria paciente ali, ela tem maior dificuldade de entender que ela está em um ciclo de violência, porque afinal de contas, ele não me bate. Então, é uma das falas que a gente ouve ali da mulher, e aqui eu vou falar muito, né, sobre a mulher em si estando em um relacionamento abusivo. E aí, então, o que é o relacionamento abusivo? O relacionamento abusivo, ele é uma relação essa relação ela está baseada nessa imposição de domínio, de poder, de tratar ali a parceria como uma propriedade, e é meu, eu que mando, e se você não seguir as minhas regras, você vai ter uma punição. Essa punição ela pode ser escancarada ou pode ser aquela punição mais sutil, mais cuidadosa. O relacionamento abusivo, a gente precisa entender que ele não é o conflito em si. Ele é um padrão estruturado ali de assimetria desse poder mesmo, que acaba sendo sustentado pelo controle, intimidação, um isolamento, uma microrregulação da vida da vítima. Então, ele começa ali a ditar onde ela vai, como ela vai, a alternância entre a agressão e a reparação. E aí, dentro desse caso de agressão e separação, essa agressão também não necessariamente a violência física em si, mas a agressão ali verbal, psicológica, patrimonial, sexual e afins. E logo em seguida, geralmente, vem a reparação. A gente conhece ali o ciclo da lua de mel, né, da violência, que tem ali o escalonamento, tem a agressão e depois tem essa reparação, que é quando a parceria vira ali o santo, o anjo e começa a tratar bem, vira ali o príncipe encantado, que inclusive é o que faz com que a vítima se mantenha dentro dessa relação, para além de outros contextos que eu também vou trazer aqui hoje. O problema central, então, é nesse controle coercitivo contínuo e não no episódio violento isolado.
que é uma das coisas que a gente trabalha quando a paciente chega e a gente identifica ali que ela está no relacionamento abusivo. A gente começa a entender que não necessariamente precisa acontecer um episódio violento, isolado, pontual. Às vezes, esse relacionamento abusivo, esse controle, ele tá, como eu trouxe, mais superficial, em demandas ali mais do cotidiano, da forma de falar, como falar. Até aqui, ok? E aí, Perfeito, Val, pode seguir. tá. E aí, então, vamos diferenciar aqui claramente esse conflito do abuso, tá? Então, o conflito, ele é aquela discordância bilateral que a gente, quem está em um relacionamento ou esteve em um relacionamento sério, gente, basta conviver com uma pessoa para discordar. Né? E aí, imagina uma pessoa ali que convive com você, culturas diferentes, percepções de vida diferentes, então é natural que a gente discorde da nossa parceria amorosa. Tem reparação possível também depois dessa discordância de ambas as partes. Ora, eu dou um braço a torcer, ora, a minha parceria dá um braço a torcer, e a gente percebe que essa movimentação acontece ali das duas partes. A responsabilidade compartilhada. Eu assumo, eu me coloco na responsabilidade daquela ação que eu tive, que foi mais explosiva, que foi mais escalonada. Eu me responsabilizo por isso e a minha parceria também. E não há um medo. O medo é um dos fatores também que vão ali colaborar para a gente identificar e fazer com que a mulher ali, a paciente ou a vítima, inclusive, ela identifique que ela está em uma relação quando essa relação está permeada por esse medo. Então, no conflito, eu não vou ter medo da forma em que a minha parceria vai reagir. Eu não vou ter medo da forma em que minha parceria vai chegar em casa, se ele vai chegar estressado, se ele teve um dia bom ou não, porque isso, de certa forma, vai ali impactar diretamente na minha vida, em casa e na nossa relação. Quando a gente vai pro abuso, então, é um medo que ele vai regular o meu comportamento. Então, eu vou começar a pisar em ovos, eu vou começar a tomar cuidado aonde eu vou, como eu vou, o que que eu vou compartilhar, como eu vou falar, como eu vou discordar dessa outra pessoa. Tem ali a questão do controle envolvido. Então, uma pessoa vai controlar e a outra, ela está ali a todo momento tentando se adaptar àquilo. E a punição quando há discordância. Então, quando a paciente ali, a vítima discorda, ela sofre algum tipo de punição. Pode ser uma punição ali, a pessoa fica sem falar com ela, não deixa ela sair de casa, tira ali acesso à questão financeira, se for o caso. Então, tem a punição envolvida. E a restrição também da autonomia. Então, tudo que essa outra pessoa precisa fazer, ela precisa ali de uma autorização, mesmo que essa autorização ela seja sutil. E aí, essa vítima talvez ela interprete aquilo como cuidado, como zelo, como preocupação, e talvez tenha essa dificuldade de enxergar o que está acontecendo ali dentro do abuso. Tô vendo que tem no chat. Ah, tá. Nada que me envolva. Voltando aqui, então. Sair de uma relação violenta não é o primeiro desejo de mulheres que sofrem experiências amorosas abusivas. Ao invés disso, desejam que a violência termine, mas não o relacionamento. Essa é, muitas vezes, a primeira tentativa de quem sofre a violência, tentar consertar a relação. Eu não sei quais de vocês aqui já atendem, se já passou por isso, não necessariamente também no atendimento em si, mas a gente indo para a vida, né? Provavelmente é que a gente conhece alguma mulher que vivencia ou já vivenciou um relacionamento abusivo. E na maioria das vezes, quando essa mulher chega no processo terapêutico, ela não chega querendo terminar a relação, ela chega querendo reparar. Ela chega querendo entender o que que ela pode fazer para que essas agressões não ocorram mais, ou o que que ela pode fazer para melhorar a relação. Ela não quer necessariamente terminar. E vai entrar aquilo do não cabe a nós também querer que a nossa paciente queira algo ali. E aqui a gente vai entender como que a gente constrói isso, e inclusive como que a gente lida com a nossa frustração quando a mulher deseja permanecer nesse relacionamento abusivo. E aí, às vezes, até essa paciente ou essa mulher, ela vai demorar muito, inclusive, para falar sobre talvez um relacionamento abusivo. Eu tive uma paciente que ela demorou 6 meses
Ela demorou 6 meses de terapia para falar sobre essa questão desse relacionamento abusivo, por vergonha, por, de certa forma, achar que era comum, era normal, afinal de contas, né, dentro do ambiente que ela cresceu, isso acontecia. Então, entra muito dessa normalização. E aí a gente sempre vai tomar esse cuidado também de se aprofundar dentro do que mantém, das crenças, dos pensamentos e das estratégias que estão envolvidas ali para essa mulher permanecer nesse ciclo. E aí vem o primeiro passo. Identificamos que a paciente, então, ali, ela está em um relacionamento abusivo, ela verbaliza isso. O nosso primeiro trabalho é fazer esse plano de segurança e garantir até o nosso limite, né, a segurança dessa paciente. Como que a gente fala de um plano de segurança para uma mulher que ela está em um relacionamento abusivo dentro do cenário da psicoterapia? Então, o primeiro ponto vai ser a gente avaliar esse risco. Então, antes de qualquer intervenção, é necessário avaliar os indicadores desse risco elevado. Então, minha paciente me trouxe que ela está em uma relação, me trouxe que ela sofreu ali algum tipo de agressão, eu vou investigar se tem ameaça direta de morte. Então, eu não vou perguntar, ele ameaça que vai te matar, né? Eu vou perguntar de uma forma mais sutil e cuidadosa, até do como que você se sente em relação aos comportamentos dele. Essas ameaças que você me traz, qual é o conteúdo dessas ameaças? Eu vou entendendo ali, muito por um questionamento mesmo, bem sutil, com essa paciente, para a gente identificando qual que é o risco que ela está inserida, com muito cuidado de não soarmos como julgadoras. Tá? Esse é um cuidado que a gente precisa ter, porque também é muito automático algumas falas que a gente tem e automático, sim, do ser humano voltado para esse assunto em específico. A gente vai ver se tem um histórico de violência física grave. O que que é isso? Ah, se a paciente ela trouxe que o marido dela, o namorado, enfim, bateu nela recentemente, eu vou perguntar qual a frequência que isso acontece, se foi a primeira vez, se não, se tá tudo bem para ela, a gente falar, identificar melhor um pouco dessa situação para garantir, inclusive, a segurança dela. A gente pode deixar isso claro. Se teve escalada recente de agressividade, se tem acesso do agressor a armas, então talvez esse agressor seja policial, ou esse agressor ali, né, tem a posse de arma por algum motivo que seja. Então a gente vai entendendo o perigo e o risco que essa mulher ela está inserida. Se tem ciúme patológico ou comportamento possessivo. E aí, às vezes, não necessariamente eu precise perguntar. No próprio relato dela, a gente vai identificando, né? Ela vai trazendo, ah, ele tem muitos ciúmes, ou ah, ele olha meu celular todos os dias, ele controla a roupa que eu vou sair. No próprio relato dela, a gente vai identificando também esse risco. As ameaças após tentativas de separação, então talvez ela fale, ah, eu já tentei me separar, eu já falei que eu vou embora, mas toda vez que isso acontece, ele me ameaça. E aí essa ameaça não necessariamente também é só relacionada à agressão dessa mulher, né? Então tem aquela ameaça que, ah, se você me deixar, eu vou te matar, eu vou acabar com a sua vida. Ou aquela ameaça do se você me deixar, eu vou me matar, eu vou pegar seus filhos, né? Eu vou, enfim, prejudicar seus familiares. Então, às vezes, essa ameaça não necessariamente está ligada à mulher diretamente, mas assim, a consequência dessa ameaça é atingi-la de alguma forma, entra nessa avaliação de risco. O monitoramento constante da vítima. Então, ali o agressor ele vai monitorar a vida dela, as questões dela a todo momento e se tem também um abuso de álcool ou outras substâncias pelo agressor. Porque geralmente, quando a gente tem esse uso, ele entra numa avaliação de risco, porque foge muito do controle, e a gente sabe as consequências ali que o uso de substâncias traz na mudança comportamental mesmo. E esses fatores são associados ao aumento de risco de violência grave ou feminicídio. Então, primeiro, quando a gente fala do plano de segurança, eu vou identificar essa avaliação, esse risco que essa paciente está nesse momento, entender mesmo qual que é o cenário ali real dela, e aí a gente constrói de forma colaborativa o plano de segurança, que ele vai estar aqui separado por esses quatro pilares, né? A rede de apoio, uma estratégia de saída emergencial, uma reserva financeira, se for o caso, e as estratégias ali de comunicação mesmo.
Quando a gente fala dessa rede de apoio, e até assim, a forma em que você vai construir esse plano de segurança, no meu caso, eu faço até uma breve ali adaptação do plano de segurança ali de tentativa de suicídio mesmo, que é bem comum da gente utilizar, ou eu construo ali um PDF em uma única página mesmo, simples, para ela deixar ali na nossa conversa do WhatsApp, ou ela deixar salvo como imagem no celular, para isso ficar muito de fácil acesso mesmo para ela. Dentro da rede de apoio, a gente vai fazer o quê? A gente vai identificar pessoas de confiança, então, quem é a rede de apoio dela, com quem ela pode contar nessas situações, estabelecer contatos emergenciais, então, dessas pessoas aqui, vamos supor que ela identificou 5 pessoas de confiança. Vamos estabelecer os seus contatos emergenciais, para quem você ligaria primeiro, para quem você ligaria depois se essa pessoa não atendesse. Informar alguém sobre a situação. Então, ali talvez só você está sabendo. Ela fala, ai, eu nunca tive coragem de contar isso para ninguém. Dentro dessa construção de rede de apoio, a gente vai identificar essa pessoa para ela contar a situação para essa pessoa de confiança. Porque é aquilo, a gente tem o nosso papel quanto profissional, mas a gente não é essa rede de apoio direta do nosso paciente, tá? Até porque a gente se colocaria numa responsabilidade que não é nossa. Até, né, pensando, se a gente está em atendimento, é de madrugada, final de semana, enfim, são várias questões ali que colaboram para que não vai ser nós a primeira pessoa em si que vai tentar, de certa forma, salvar essa mulher ali, se ela estiver passando por uma situação de violência. Também a gente vai construir as estratégias de saída ali mais emergencial. Pensar para onde ir em caso de risco, planejar rotas de saída. E aqui, gente, parece até que é um exagero, tá? Mas até no sentido de deixar uma chave escondida, uma chave reserva escondida. Deixar ali, inclusive, até ferramentas de segurança mesmo, no sentido ali voltado para telefone. Às vezes, até colocar no telefone mesmo aquele padrão. Acho que se você aperta 2 vezes o bloquear, ele abre a tela para você ligar para emergência. São coisas ali que parecem ali um exagero, mas que podem garantir a segurança dessa paciente. Ter documentos pessoais acessíveis, então tudo isso, tira a cópia, deixa numa bolsinha, deixa essa bolsinha de fácil acesso, dependendo depois a gente fazer a avaliação de risco. Então, o plano de segurança, ele precisa estar condizente ali com o risco que essa paciente está correndo. A reserva financeira, então, se for o caso, esse paciente não ter condições, não ter essa reserva, de ter ali essa dependência financeira, como que seria possível ela ir guardando pequenas quantias, se ela pode deixar essas pequenas quantias com a rede de apoio dela, com a pessoa de confiança, manter esses documentos ali separados, né? Também avaliar essa autonomia financeira mínima. Então, às vezes a paciente ela quer voltar a trabalhar, mas o parceiro não deixa. Então, a gente vai construindo essas estratégias e esse manejo para dar mais autonomia para ela. E as estratégias de comunicação também, de combinar palavra-código com as pessoas de confiança, manter o telefone sempre acessível. Então, quando eu construo essa rede de apoio, a gente já fala uma mensagem, uma palavra, uma frase que se ela mandar para a pessoa, essa pessoa vai entender que se trata ali de uma situação de perigo. Então, aqui a gente constrói essa segurança para a nossa paciente quando a gente avalia ali que ela está em risco. E aí a gente vai para aquela parte dos estágios para acabar com o ciclo do relacionamento abusivo, né? O que que a gente faz? Então, uma vez aqui, identifiquei com a minha paciente que ela está em um relacionamento abusivo, ela está começando a identificar que ela está também nessa relação, a gente construa esse plano de segurança, aí a gente vai agir em cima disso também. O que está inserido dentro desses estágios, né? Então, no estágio 1, tomando a consciência do problema. E aqui também, de forma muito sutil, a gente vai trabalhando isso com a nossa paciente. Nesse estágio, a pessoa envolvida em um relacionamento violento, ela começa a prestar atenção nos episódios de violência e observa como se sente na companhia do parceiro. Começa a dar-se conta da tensão que existe no relacionamento, como se a ficha começasse a cair. E são comuns sentimentos de angústia, confusão, de culpa, de incapacidade de solucionar ali esses episódios de conflito. Ela percebe que é necessário fazer alguma coisa, mas ela ainda não sabe o que e nem como fazer.
ela tem até o desejo de livrar desses maus tratos coexistentes ali, com o desejo de intervir na relação e manter o relacionamento. Então, é aquele início, né, aquele momentinho que essa paciente ela começa, inclusive, a ter algumas falas que a gente identifica que, calma, então, pera lá, ela está começando a entender um pouco melhor sobre os prejuízos que esse relacionamento ali está causando. Ela ainda não fala em terminar, ela ainda não fala em sair de casa, ela ainda não fala nisso, mas ela começa ali a trazer sinais na fala dela de que não é comum, de que não é normal, de que ela não se sente bem, de que ali já vem surgindo essa confusão, se esse parceiro está sendo realmente ali amoroso, respeitoso e afins. E aí pode acontecer também que Val, essa paciente ela ainda não tá nesse estágio um, mas ela me traz situações voltadas para esse relacionamento, não com o intuito de ser coisas tão negativas, mas durante a sessão ela relata. Então, quando eu pergunto para ela como foi a semana dela, ela vai me trazer ali os conflitos dessa relação, ela vai me trazer como esse parceiro a trata, e eu tô identificando que dentro desses relatos dela tem alguns sinais ali que me levam a um relacionamento abusivo. Como eu trabalho com essa paciente também para identificar isso? E aí vem algumas estratégias. E essa aqui é uma delas, que é prestando atenção nos sentimentos quando se está com ele. Então, uma das coisas que a gente pode fazer é, fulana, ok, você está me trazendo algumas sessões seguidas sobre a questão voltada para o seu relacionamento. Isso tem me chamado um pouco de atenção. Vamos tentar entender como que você se sente quando você está na presença dele? Então veja que eu não estou já apontando que ela está passando por uma questão de um relacionamento abusivo. Eu não estou julgando, nem ali criticando, nem ofendendo o parceiro dela. Eu só estou falando para a gente prestar atenção de como ela se sente na presença dele. E aqui tem essas duas tabelinhas de sentimentos agradáveis e sentimentos agradáveis que essa paciente tem quando ela está com esse parceiro. Então, quando você está com ele, quais sentimentos agradáveis aqui dessa tabelinha você tem? Você fica empolgada, você fica feliz, entusiasmada, tranquila? E quais sentimentos desagradáveis surgem? Você fica ansiosa? Você fica amedrontada? Se sente triste, culpada, tensa? E aí, a partir daí, a gente vai entendendo também o como ela sabe que ela está se sentindo assim. Ai, confusa. Como você me retrataria ali em comportamento que você se sente confusa? Ai, porque ora eu acho que ele está sendo bom comigo, ora não. Qual é ali, como que ela de fato justificaria essa confusão quando está com ele? Então, toda e qualquer intervenção, a gente sempre investiga para além da resposta que aquele paciente está me sinalizando ali, seja um questionário ou seja uma intervenção. Porque cada um vai se sentir confuso de uma forma diferente. E aí eu preciso entender dentro da realidade dela, no contexto dela, como que ela se sente confusa e qual essa confusão surge, até para a gente trabalhar de uma forma mais assertiva em cima disso. Uma outra estratégia que a gente pode utilizar é prestando atenção na quantidade de brigas. Anotar a quantidade de brigas em um diário pode ser útil para você ver a realidade. Então, preste atenção e anote quando as brigas acontecem. Isso pode ser feito por dia ou por período ali do dia, como num diário. E aqui tem um exemplo desse diário. E com o mesmo cuidado, porque lembrando que a gente está nesse estágio um, a gente está nesse estágio onde a gente está trazendo a paciente mais para a realidade. Então, eu vou ali com muita sutileza também, estou identificando que nas últimas sessões você tem trazido muito sobre isso. Vamos identificar aqui para a gente conseguir mensurar um pouco melhor qual a quantidade ali de brigas, de desentendimentos. E aí a gente até começa a ver que talvez nos finais de semana tem mais brigas e desentendimentos, porque eles estão convivendo mais, porque tem mais eventos sociais ali acontecendo. Então a gente começa a conhecer também o padrão daquele relacionamento, porque isso também muda de relação para relação. E a gente avalia as mudanças produzidas também nesse relacionamento. Então, considere o quanto a sua vida está melhor ou pior desde quando você entrou nesse relacionamento. E aí a gente usa mais um quadrinho abaixo desse balanço desse envolvimento afetivo com o parceiro.
Quais foram as consequências positivas que esse relacionamento me trouxe? Eu tenho mais segurança financeira, eu tenho mais autonomia, a minha autoestima melhorou, eu me sinto mais segura. Quais são as consequências positivas? E quais são as consequências negativas? Perdi minha liberdade, quando eu era solteira eu era mais feliz. Ah, depois que eu entrei nesse relacionamento eu não sou eu mesma. Então ali a consequência negativa foi eu me perder, eu me esquecer, eu parar de me cuidar. Então, vejam que também é tudo sobre ela, né? A gente aqui ainda não está necessariamente trazendo a questão em si do ciclo do abuso, da violência, mas a gente está trazendo para ela essa consciência de quem ela era, de quem ela é, da quantidade de brigas que acontece. Porque é aquilo, quando a gente está na situação, a gente se acomoda com aquilo. Isso para qualquer outro assunto em específico. Eu vou achar que é comum, eu vou achar que é normal, eu vou normalizar, por quê? Porque está acontecendo todo dia. Quanto mais rotineiro fica, mais também comum, normal. Eu acho que aquilo é. E aí, quando a gente traz essas intervenções e essas estratégias, é como se fosse a gente fosse começando a despertar ali um alerta nessa paciente. O estágio 2, preparando-se para deixar o relacionamento violento. Então, geralmente o que acontece? Lá no estágio um, a gente faz todas essas intervenções e a paciente começa ali, ela se percebeu. E aí ela fala: olha, realmente é um relacionamento abusivo, não quero estar nessa relação. E aí a gente vai construir também essa preparação para sair dessa relação, porque parece que é simples, mas a gente sabe que na prática não é. Então, nesse estágio, a vítima do relacionamento violento, gradualmente, ela começa a se dar conta desses maus tratos e que eles são graves. E aí, pouco a pouco, ela decide ali se livrar dessa relação. Mas ela sente-se presa, ou como se ela tivesse ali nessa teia de aranha que não tem o que ela fazer, não tem para onde ela ir. Ela ainda está naquela sensação de que tá, tem alguma coisa que eu quero me livrar disso, mas eu ainda não sei como. E aí, em alguns casos, experimentar as estratégias de solução com insucesso. Ela já tentou conversar, ela já tentou devolver, inclusive, a violência, ela já ameaçou a terminar. Então, em alguns casos, a paciente ela fala: mas eu já tentei, eu já fiz de tudo, eu não sei mais, né, o que fazer, nem para deixar a relação, nem para melhorar a relação. Então, em alguns casos, se eu engravidar, vai melhorar. E outras pessoas também, elas buscam caminhos para fortalecer e afastar-se gradualmente da relação. É uma preparação desse terreno mesmo. Então, a gente vai preparando com essa paciente, ajudando ela nesse direcionamento para que ela saia dessa relação. E como no estágio anterior ainda, a tomada de consciência continua sendo indispensável. Então, não é que a gente vai pulando o estágio e deixando ali o outro para trás. Aquilo a gente vai continuando trabalhando também, porque no meio disso tudo, provavelmente a gente está trabalhando autoestima, a gente está trabalhando segurança, a gente está trabalhando as crenças dessa paciente, porque tudo isso ali colabora para essa situação que ela está, seja facilitando ou dificultando. E aí vem como ela lida com essa relação. Que relação é essa na qual eu estou vivendo? Ou qual relação, inclusive, eu estou deixando de viver? Mas novas estratégias são também usadas para manter esses olhos abertos e seguir adiante. Então, talvez aqui ela está ainda, sabe, naquele caminho. Ela deu um passinho, mas ela ainda não sabe se ela vai para frente, se ela vai para trás, se ela fica ali. E aí a gente, com muito cuidado no meio disso, vamos tentando ali também intervir para essa paciente chegar nessa solução. E aí, as estratégias também, aqui nesse estágio 2 a gente vai reconhecer essa violência de uma forma mais ultrajante mesmo. Então, escreva todas as palavras humilhantes e depreciativas que você já ouviu do seu parceiro e deixe isso em um lugar visível para você. Isso pode ser doloroso, mas é importante que você se lembre que ele é assim e não como você gostaria que fosse. Essa dor será temporária se você for impulsionado por ela e seguir as medidas de autocuidado que integram esse longo do processo. Então, todas as estratégias a gente vai entender que é com muito cuidado também. Quais falas violentas ele te fala, o que que ele te fala, como que ele te trata, com muito cuidado, mas de fato para essa realidade ir surgindo para essa paciente. E aí a gente lista com ela essas falas violentas.
E junto disso, o plano de autocuidado, porque lembramos, a gente está trabalhando várias coisas ali ao mesmo tempo. Então, lista aqui de cuidados como tratamento psicológico, médico, atividade física, encontrar amigos, atividades espirituais, meditação, trabalho, diversão. E aí, com ela, a gente vai construindo. A gente vai começar por aqui ou não? E aí a gente vai passando essa lista com ela. A gente pega os itens ali que ela considerou que é possível de começar e a gente constrói ali uma meta smart, né, que seja ali acessível, que seja possível dela atingir. E aí a gente começa a trabalhar em cima disso, porque o autocuidado, a autoestima, a segurança, são coisas que vão nos ajudar a dar força para essa paciente lidar com a situação que ela está. E aqui também tem esse mapa de autoconceito, onde a gente coloca aqui com ela como que está a sua generosidade, a sua coragem, o seu humor, persistência, para ela ir se enxergando também como que ela está nesse momento, o que que ela está perdendo, o que está acontecendo ali na vida dela, né, dela com ela mesma, o que que ela está deixando de fazer, o que que ela está perdendo com essa relação. E a gente sabe aqui dentro da TCC que a gente trabalha muito com essas intervenções mais visuais, para ser palpável para essa paciente, essa questão que ela está passando. No estágio 3 então, é quando a paciente está ali já melhor, já mais estabilizada com ela mesma, e a gente vai ali caminhando para o término dessa relação. Nesse estágio, a decisão de se proteger se completou e a pessoa consegue, por fim, ali sair da violência. Em geral, isso significa terminar o relacionamento. É fundamental responsabilizar-se por si mesmo e adotar diferentes cuidados para se manter protegido. E, assim, o relacionamento abusivo, dificilmente o parceiro muda. Na maioria das vezes, é a vítima que precisa de fato sair dessa relação. E aí a gente vai planejar esse término junto com a paciente, porque ela precisa desse direcionamento, né? Então, planeje como terminar a relação. Ensaie para você mesma, ou faça ali uma dramatização em sessão, discuta o que fazer com o amigo ou com o terapeuta. Faça isso de uma maneira segura para você. Você poderá sentir vontade de voltar atrás. Planeje os cuidados para que isso não ocorra. Então, quando eu vou planejar o término com a minha paciente, né, a gente vai construir ali o que fazer, quando fazer, como fazer e os cuidados para ela se proteger. Então, o que fazer? Ah, eu vou construir todo aquele plano de segurança, quando fazer? No final de semana, no sábado, durante a semana? Como fazer? Eu vou só pegar minhas coisas e ir embora para ele nunca mais me ver, não saber onde eu estou morando por conta do risco? Ou eu de fato ali vou chamar para uma conversa, eu vou encerrar essa relação e aí eu saio de casa, eu falo para ele sair. E o cuidados ali para se proteger mesmo. Então, deixar uma pessoa ali avisada, deixar as coisas arrumadas antes, enfim, sair de casa e simplesmente deixar uma mensagem, um bilhete. Qual estratégia ali que a gente vai construir para que esse término ocorra de uma forma segura? E um inventário de dores vividas nessa relação. Então, faça uma lista das situações dolorosas que você já viveu nesse relacionamento. Lembrando ali que não vale a pena voltar. E quando sentir vontade de ceder, imagine-se novamente vivendo todas as cenas do passado quando lhe fizeram sofrer. E aí, essa listinha mesmo do porquê que não vale a pena voltar. E, gente, se é difícil terminar um relacionamento sem ter o critério de violência envolvida, imagina com esse critério de violência, né, envolvida. A gente sofre muito no término de um relacionamento. A gente pensa o que que a gente poderia ter feito diferente, ou o que que a gente fez que colaborou para esse término, a gente se responsabiliza. E aí, para ter uma recaída, para voltar, a gente sabe que é algo muito comum de acontecer. E aí a gente precisa construir como se fosse um cartão de enfrentamento mesmo. Por que que não vale a pena eu voltar? O que que essa pessoa me fez? O mal que ela me causou? E eu preciso, na maioria das vezes, deixar isso bem claro ali para mim, né? A paciente, então, ela precisa ter isso muito claro para ela mesma. Por que que não vale a pena eu voltar para essa pessoa? E aí a gente constrói junto com ela também. E aí a gente chega no último estágio, que é protegendo-se de recaídas. E aqui recaída tanto com o abusador, quanto em outras relações, em novas relações. Porque é muito fácil
muito comum de acontecer. A mulher, ela sai de um relacionamento abusivo e ela entra em outro relacionamento abusivo. Então, a gente conseguiu fazer com que ela saísse dessa relação, ótimo, muito bom, mas ela entra em outra. Então, precisa ter essa proteção, tanto para não ter a recaída, quanto para evitar passar por isso em relacionamentos futuros. Manter mudanças de comportamento exige, então, investimentos, porque é isso. O quão é difícil a gente mudar um padrão, a gente mudar aquilo que é conhecido, né? O que a gente conhece é muito fácil da gente acessar e da gente manter. E o foco do quarto estágio, então, é quando a situação já está resolvida. Ou seja, a relação terminou, mas recaídas podem ocorrer. E aqui ainda tem esse parêntese. Essas recaídas também podem ocorrer nos estágios anteriores. Então, assim, na teoria parece tudo lindo, né? Ah, a gente vai para o estágio um, depois a gente vai para o estágio 2, a gente vai para o estágio 3, lindo e maravilhoso. Mas a gente sabe que na prática tem muitas intercorrências durante esse processo. Talvez eu vou para o estágio um, quando eu estou no 2, eu tenho que voltar no um, aí eu caminho de novo, eu chego no 3, a gente volta para o 1. E aí a gente vai ficar nesse desenrolar mesmo dos estágios, tá? Então, seja voltando ao namoro violento ou iniciando outros relacionamentos nesse mesmo padrão. Estudos indicam que diferentes estratégias podem ser usadas para que se consiga manter-se longe de namoros ou relacionamentos violentos, seja ali o anterior ou novos no mesmo padrão. Então, a gente vai trabalhar com essa paciente ali também esse plano de prevenção de recaídas, né? E recaídas de forma geral, não só para o relacionamento anterior, mas para outros relacionamentos no mesmo padrão. E aí a gente vai aqui, tem um exercício, né? Tem uma intervenção para esse plano de ação para não recair. Então, fica mais fácil se proteger quando se tem um plano de ação para lidar com as situações que podem levar à recaída. No plano de ação, você pode prever o que fazer, quando fazer, como fazer e com quem pode contar a cada situação. Além disso, reconheça as situações internas que podem levar à recaída. Marque as que você julga que podem ser relevantes para você. Sentimento de solidão, de tédio, de saudade, quando esses sentimentos me afetarem, são sinais ali que podem me levar a uma recaída, a mandar uma mensagem, a ir para um ambiente que eu sei que essa outra pessoa vai estar, pensar que não encontrará outra pessoa como esse ex, ou tão bom, né, quanto ele ou ela, pensar que não voltará a amar alguém no futuro. Então, aqui tem alguns exemplos, mas a gente pode construir outros com a nossa própria paciente, tá? Também é a gente entender que essas intervenções, elas são todas adaptáveis. Então, vamos construir aqui. O que que você acha ali que, se surgir, pode te levar a uma recaída? Olhar fotos, seguir nas redes sociais, e a gente vai construindo ali com a nossa paciente também. E reconheça situações externas, que também podem ser propícias à recaída. Dias da semana, então talvez quando chega o final de semana ou quando chega a semana, lugares, bebidas, cheiros, reencontrá-lo. Nossa, a gente tem muito amigo em comum. Então a gente vai se encontrar e, poxa, se eu encontrar, provavelmente pode ser que aconteça ali alguma recaída. Reconhecer alguém que lhe lembra a pessoa, que fala muito da pessoa. Então, quais são ali as coisas, sentimentos, ações, lugares, situações que podem me levar a uma recaída? Eu vou primeiro, então, identificar tudo isso ali como uma lista mesmo, e depois a gente constrói o plano de ação. Então, a gente vai colocar as situações de risco, o que fazer se essa situação acontecer, quando fazer, como fazer e com quem fazer. Ai, Val, não cabe dentro dessa situação o quando fazer. Deixa essa coluninha em branco, não necessariamente a gente precisa preencher tudo, mas o foco é a gente ter um plano de ação para cada situação. Situação de risco, álcool. O que fazer? Evitar beber? Ou apagar ali todas as redes de contato mesmo, não ter telefone, não ter rede social? Como fazer? Com quem fazer? Vou pedir ajuda para uma amiga, vou falar para uma amiga ali me sinalizar quando eu estiver passando do ponto. Então, eu vou construir esse plano de ação para cada situação que eu considere que pode me levar a uma recaída.
e o manejo clínico quando há crenças religiosas envolvidas. Aqui eu acho que a gente precisa de um cuidado e entender que eu trouxe esse manejo quando há crenças religiosas, porque dentro também da minha experiência, é uma das coisas que mais interferem ali, gerando uma confusão, uma dúvida frente à reação de sair ou não desse relacionamento abusivo. Então, quando tem a religião, ela pode funcionar como um fator de proteção, não é uma crítica à questão religiosa, mas ela também pode agir como um elemento de manutenção de permanência em relação abusivas, especialmente quando associadas ao discurso de a indissolubilidade do casamento, que é dentro do contexto ali religioso e conjugal, significa, né, aquela crença de que o casamento tem que ser para sempre, não importa o que aconteça dentro desse casamento, eu preciso suportar. Se eu estou passando por isso, é porque Deus está permitindo, é porque eu preciso aprender algo. Então, são falas ali, são crenças frente à religião que ajudam essa paciente a se manter dentro dessa relação. A submissão feminina, então talvez ali a visão dela de mulher dentro dessa relação, envolvida ali pela crença religiosa, a valorização do sofrimento como virtude. É a cruz que Deus me deu para carregar. E aqui eu estou indo para um lado mais cristão mesmo, porque geralmente é o contexto religioso que mais mantém ali essa dificuldade para a mulher sair do ciclo de violência. E a culpa associada à separação. Se eu me separar, a culpa é minha, a responsabilidade é minha, eu tenho que ser ali a cabeça da casa, a coluna da casa. Então, se coloca nessa culpa e nessa responsabilidade. Esses elementos podem dificultar o reconhecimento da violência e tomada de decisão pela ruptura. Então, a questão religiosa é um dos pontos ali que podem dificultar, inclusive, a gente passar pelos estágios. Como que a gente pode trabalhar a intervenção religiosa nesses casos, tá? Primeiro ponto, a gente evita um confronto direto com a crença. Esse não é o nosso objetivo. Então, se eu confrontar, ele vai tender ali a gerar uma resistência e fortalecer a permanência, inclusive, na relação. Eu vou, então, explorando o significado subjetivo dessa crença. Eu posso usar perguntas ali do o que sua fé diz sobre o cuidado de si mesma? Existe espaço dentro da sua crença para proteção, para dignidade? Como você interpreta o sofrimento dentro da sua religião? E a gente vai ali fazer uma diferença também da fé ali de interpretação normativa. Então, a gente vai trabalhar a possibilidade de que determinadas interpretações religiosas podem ter sido utilizadas para legitimar a violência, sem invalidar a fé da paciente. E identificar recursos de apoio dentro da própria religião. Uma comunidade religiosa de apoio, lideranças religiosas sensíveis ao tema, valores espirituais que reforcem a proteção e dignidade. Uma das coisas de estratégias que eu uso quando tem a crença religiosa envolvida, inclusive, é pegar próprios versículos da Bíblia, né? Às vezes a própria paciente ela vai trazer uma parte desse versículo ou trazer ali essa questão religiosa muito forte. E aí eu vou pegando esses recursos, né? Peço inclusive ajuda ali para o chat GPT, eu confirmo se realmente aquilo está dentro da Bíblia, mas eu vou trazendo para ela próprios versículos para trabalhar a interpretação dela dessa questão religiosa. Por exemplo, né, tem uma paciente que ela falava para mim, ah, é porque o meu marido ele fala que eu tenho que ser submissa a ele, porque tá na Bíblia e tá. Aí eu falei, tá, realmente, se a gente, né, for ali considerar tá na Bíblia, mas o que mais tá na Bíblia? Ah, que a mulher seja submissa ao homem ali, se entregue, mas também na Bíblia fala que o homem precisa amar a sua mulher como Deus amou a igreja e até construindo com ela, usando dessa religião, não como um confronto, mas inclusive como um direcionamento, com muito, muito cuidado, tá? Quando a gente fala da questão religiosa, a gente precisa tomar todo esse cuidado de intervenções, uma, para eu não colocar a minha opinião pessoal dentro disso, e outra, para eu não desconsiderar ou não invalidar também aquilo que a minha paciente considera quanto a isso. Então, precisa fazer muito sentido dentro da formulação de caso. Então, é só um recorte também de uma intervenção que a gente pode ter para esse critério
que pode ser que surja como dificuldade. Então, quanto psicóloga, a gente precisa ali manter uma postura de respeito a essa espiritualidade, uma investigação mesmo dessa crença e essa ampliação da autonomia decisória. Eu vou dando repertório para essa paciente construir essa autonomia de decisão dela. E o nosso objetivo ali não é questionar a fé da paciente, mas promover uma reflexão crítica sobre como determinadas interpretações podem estar sustentando a permanência na relação abusiva. Então, a gente vai considerar todos os fatores ali que dificultam também a saída dessa mulher do relacionamento abusivo. E aqui tem algumas fases de mudança frente ao término também do relacionamento violento. Grande parêntese, tá? Fases. Nenhuma fase, gente, assim como nenhum estágio, ele segue nessa ordem bonitinha que a gente vê. Eles podem ali, se misturar entre si, tá? É importante a gente conhecer, mas também a gente ter essa flexibilidade quando a gente fala de fase, de estágio, de prioridades e afins. Ela pode se movimentar, ela pode mudar de acordo com o que esteja acontecendo ali naquele momento. Mas a gente vai para a fase de pré-contemplação, que é a fase um, que é caracterizada, então, pela resistência frente à mudança. Não há nada que eu possa fazer acerca do meu relacionamento. Ele não vai mudar, é isso mesmo, eu tenho que aceitar. E aí a gente trabalha ali as estratégias, a gente vai para a fase 2, que é a de contemplação, marcada pela ambivalência e o início de tomada de decisão acerca da necessidade de mudança. Às vezes eu penso que deveria terminar meu relacionamento, às vezes eu penso que eu não mereço isso. Então, na fala ali da nossa paciente, a gente vai identificando em qual fase ali ela tá. E aí a gente vai para a preparação, que é quando se dá ali a tomada de decisão e os passos preparatórios. Então, eu falei com alguém sobre terminar meu relacionamento, ela começa a afirmar sobre o desejo de terminar a relação. Então, não vem mais como ali um critério de dúvida, já começa a surgir mais como uma afirmação. E aí a ação, quando a mudança propriamente dita, ela é implementada, mesmo ali com uma recaída ou ali vacilando, dificultando em algum momento. Então, eu falei para o meu parceiro que estou terminando o relacionamento, mas talvez não terminou, mas talvez voltou. Mas ela já começa a agir. Ah, eu estou, enfim, ou enfrentando, procurando emprego, contando para as pessoas o que está acontecendo. Então, é quando a gente começa a ver a ação. E a manutenção, que é quando o comportamento adotado no estágio anterior da ação, então, começa a se manter por pelo menos 6 meses. Eu não respondo o parceiro, ela já não pensa tanto nele, ela já não stalkeia as redes sociais, então começa a manter. A gente percebe que manteve, então, a ação tomada. E mesmo assim, às vezes, após 6 meses, um ano, pode ser que a recaída aconteça, e aí a gente vai entender também que tem muita coisa ali que foge do nosso controle. E entra um próximo passo também, que é a burocracia clínica. Chegou aqui no meu colo um caso de violência, o que que eu faço quanto terapeuta, né? Então, um registro técnico no prontuário. O nosso registro, ele precisa ser objetivo e descritivo, que evita interpretação. Isso, inclusive, ali no nosso código de ética, quando a gente fala do prontuário em si. Que é um registro adequado quando a gente fala da violência? Sim, eu preciso colocar ali que essa paciente relata que o parceiro ameaçou matá-la após uma discussão, ou, enfim, acabar com a vida dela, ou que ela está sofrendo ali algum tipo de ameaça. O paciente refere episódio de agressão física ocorrida no último final de semana, nos últimos 6 meses. E o que que eu vou evitar? Paciente sofre violência porque é dependente emocionalmente. Paciente se mantém em relacionamento abusivo porque na infância ela também vivenciava dentro desse ciclo. E por quê? Porque o prontuário ele pode se tornar um documento relevante em contexto legal. Se acontece alguma coisa com essa paciente, pode ser que em algum momento seja ali pedido para nós o prontuário. E aí eu preciso deixar claro o que estava acontecendo com essa paciente. Logicamente, se for o caso ali da paciente em si estiver passando e sofrendo por tudo isso. E as orientações sobre os nossos recursos legais também.
Então, a gente informa a paciente sobre medidas protetivas, a gente precisa educá-la quanto a isso, onde ela busca ajuda, os telefones ali em 180. A gente vai orientá-la sobre os serviços de proteção à mulher, talvez pesquisar, inclusive, junto com ela ali na região dela, próximo à casa dela, qual é a delegacia mais próxima para ela ter o endereço salvo em algum lugar. A gente pode indicar uma rede de apoio mais institucional também. Então, a gente tem o conhecimento de um grupo de mulheres que se reúnem, eu vou orientá-las sobre isso. Então, Delegacia da Mulher, Centro de Referência, Serviços de Assistência Social, e tem uma cartilha, depois eu mando para a Ali o PDF dessa cartilha e aí ela compartilha com vocês, que a gente pode ler junto com a paciente ou mandar para o paciente dentro ali do contexto, se fizer sentido. E um ponto importante: nós, quanto psicólogas, a gente não deve pressionar a paciente a denunciar, mas a gente pode informar sobre a possibilidade de proteção. Eu não tenho que falar para minha paciente do, nossa, mas você tem que denunciar, mas você tem que sair desse relacionamento, mas você tem que buscar ajuda. A gente vai com toda essa cautela e esse cuidado. O que que você sabe sobre violência doméstica? Você reconhece onde você poderia buscar ajuda? Até para a gente também ter esse conhecimento ali de vindo individual daquela paciente para ver qual que é a noção mesmo que ela tem de violência, porque às vezes a paciente ela fala, não, eu sei que eu posso ligar no número 180, eu sei que eu posso ligar para a polícia, eu conheço a delegacia que tem aqui na minha região, então, às vezes, ela já tem esse conhecimento, e até eu posso reforçar, o que que te levou a ter acesso a essas informações? Então, a gente vai construindo também ali, sempre entendendo o contexto todo que a levou a paciente a determinado comportamento ou não, tá? E aqui eu deixei uma frase do livro Sua História de Amor, que é: não somos totalmente livres para escolher qualquer pessoa para nos relacionarmos ou construirmos uma família. Nós temos essa bagagem da construção do nosso mundo inteiro. Esse é um livro da terapia do esquema, é um livro da Kelly Paim e do Bruno Cardoso, que aqui a gente começa a entender também que não existe um julgamento em cima dessa mulher por ela estar vivendo um relacionamento abusivo. Ela não escolhe, a gente não é tão livre assim quanto a gente acha que a gente é. E a nossa paciente também, ela não é tão livre quando ela acha que ela é. Às vezes ela vai entrar nesse padrão que inclusive ela lutou ou ela julgou a vida dela inteira. Ela nunca se imaginou nessa situação. E a gente vai tomar todo esse cuidado desse tópico tão sensível que é quando a gente fala de relacionamentos abusivos dentro da nossa prática clínica. Aqui tem a referência que eu usei também, tem um livro muito bom que é Libertando-se de Namoros Violentos, junto ali com as questões, né, da legislação e da minha experiência também frente a esses casos. Eu vou parar de compartilhar só. Nossa, terminei bem em cima, né, Ali? Foi ótima. Val, amei a aula, você foi cirúrgica em tudo que você trouxe. Eu passaria horas te ouvindo, realmente gostei muito do conteúdo, acho que as meninas também, né? Enfim, a gente pode até abrir um pedacinho aqui para dúvidas. Eu mesma, inclusive, queria trazer uma dúvida para você, acho que é algo que eu recebo muito também dentro das supervisões. Como que você faz em casos, por exemplo, desconsiderando violência física, né? Num relacionamento em que seja só uma violência só, né? Uma violência psicológica. De o paciente, por exemplo, entender que o relacionamento não faz bem, que o ideal seria sair, mas tem preguiça de conhecer pessoas novas, né? Ah, mas aí eu vou ter que conhecer alguém do zero, sair e tal, e às vezes prefere ficar no relacionamento que não está legal porque é melhor do que ter que, né, conhecer alguém de novo. Como é que você conduz nessa situação? Tá. Uma das intervenções que eu gosto de usar nesse tipo é vantagens e desvantagens. E que ficar na relação vai ter vantagens e desvantagens, sair da relação vai ter vantagens e desvantagens. E aí, a desvantagem de sair da relação é ter que conhecer pessoas novas, ter que ter interações sociais. Vou identificar o que mantém essa dificuldade de questões sociais para ver se não tem ali uma ansiedade social envolvida, né? Alguma outra coisa que está dificultando ou mantendo isso. Mas aí eu vou para as estratégias. Né? Então, vantagem e desvantagem, a gente tiver essas desvantagens, a gente trabalha em cima das desvantagens, tá? Olhando para isso, qual o peso?
você dá? É um peso maior em conhecer pessoas novas ou o peso aqui é maior em você ficar nessa relação que você já então está identificando que ela não está mais agradável o suficiente para você? Então eu vou um pouco para essa linha, mas pode ser ali que dependendo da situação também precise ir para um critério mais de exposição, né? E a gente precisa trabalhar outras coisas falando dessa questão específica em conhecer pessoas novas. Perfeito. Isso se aplica também em casos em que a pessoa já está no relacionamento há muitos anos, tipo, sei lá, 20 anos de relacionamento, e aí traz aquele discurso, né, de, ah, mas eu já investi muito nessa relação, né, será que vale a pena? Tá? Quando tem alguns fatores também que a gente precisa considerar, além da questão religiosa. Então, quando tem filhos, dependência financeira, tudo isso vai influenciar mais na saída desse relacionamento. Mas tudo que envolve ali a tomada de decisão, né, eu vou para esse caminho. E às vezes até, que é o que às vezes parte o meu coração, inclusive, abrindo aqui para vocês, é quando a paciente ela olha tudo isso, ela identifica tudo isso e ela fala, tá, mas eu prefiro ficar. Eu prefiro manter. E aí a gente trabalhou todas as estratégias. A paciente identifica tudo, ela tem a noção e mesmo assim a escolha dela é ficar. E aí é onde entra do, ok, então agora a gente vai trabalhar estratégias para lidar com a sua realidade. Então, que seja certo mais com as amigas, trabalhar ali um autocuidado, mas às vezes a gente acaba ficando de mão atada, porque pode ser que a gente trabalhe tudo, a paciente fique muito bem, e aí a gente vai para um, tá, é isso, Uhum. é a escolha E a dela. gente lidar com a nossa frustração também, né, de às vezes a gente quer tanto que o paciente saia da relação, que a gente começa a se envolver nisso, né, de eu preciso tirar essa paciente dessa relação. E às vezes a própria paciente não quer sair, né? É. Então é isso, a gente trabalha, colocar claro para ela ali, ela ter acesso, ela olhou para tudo aquilo, aí é aquilo, olhou para tudo aquilo, já não é mais minha responsabilidade, né? A gente já trabalhou ali todas essas intervenções, ela olha e ela fala, quero ficar. E a gente fala, ok, então vamos lidar com outras estratégias, que é isso também, manter ali o plano de segurança sempre atualizado, considerar ali habilidades e recursos para ela fazer, para ela se sentir melhor, seja, e aí a gente vai para intervenções simples, do banho demorado, fazer coisas que ela gosta sozinha, a gente vai aquilo, vamos lidar então com a nossa realidade e construir em cima daquilo que a gente tem. Perfeito. As meninas adoraram aqui no chat, mandaram mensagem, né, que amaram a aula, que foi incrível. A Paty falou que atende um caso que a mulher que é abusiva, né, que é a minoria, mas existe, foi uma boa aula. E a Thaís concordando, né, que a frustração do nosso cuidado só ir até onde o paciente permite, de fato, Exatamente. né? Aí a gente lidar com as nossas crenças, né? É, mas é isso, então. Que bom que vocês gostaram. Se ficar alguma dúvida depois, podem mandar para ali que ela me manda. O PDF também, a Ali pode disponibilizar e eu vou Vou mandar mandar. também para as meninas terem acesso. Perfeito. Val, muitíssimo obrigada por ter topado, muito obrigada por compartilhar aí o seu conhecimento, um pouquinho da sua experiência. Foi muito rico para nós, muito rico para mim, te agradeço muito e precisando de qualquer coisa, estamos aqui. Hum, muito obrigada, obrigada, meninas, muito prazer. Pode me chamar sempre. Vou É, chamar, obrigada, Ali, pelo convite. imagina. Beijo, Val, beijo, meninas, até semana que vem.